abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. A leitura de hoje começou em Efésios, né? Veja que Efésios tem 6 capítulos, e se você parar, você vai ler numa sentada muito rápida. Você pode depois continuar em Filipenses, Colossenses, se você preferir, né? Mas agora começam as cartas menores, e você pode ler o Novo Testamento. Meu microfone estava desligado, né, Lucas? Desculpa aí, gente. Agora está ligado. Muito bem, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler até o verso número 10, vocês podem ler comigo, alternadamente, tá? 2 Coríntios. Capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração com alegria, com entusiasmo, cheios do Espírito, que a palavra possa mover a nossa vida e nos levar mais perto de Ti, mais confiados, renovando a nossa esperança. Assim nós cremos e oramos pedindo graça, entendimento e bondade em nome de Jesus. Amém. Queridos, renovando a esperança nesses tempos tão desalentadores, né? Há um desânimo geral na nação, descrédito, há pessoas completamente sedentas por esperança, por coisas novas, por uma expectativa nova vinda, talvez, das instituições. Um momento muito frágil, tenso, né, para as nossas instituições, as nossas autoridades. Mas a grande verdade é que a esperança é a nossa grande força. Somos movidos. E essa esperança é o que nos move a buscarmos a concretização de sonhos, os desejos cotidianos. Mas quantos, em consequência das suas grandes perdas, das suas frustrações, deixaram que o desânimo, o sentimento de derrota e a desesperança tomassem conta de suas vidas, dos seus sentimentos? Deixaram de sonhar, deixaram de crer, ou estão deixando de crer. O cenário que nós vivemos
nos tempos de hoje são às vezes desencantadores. A crise estabelecida, em vários âmbitos da sociedade. E vivemos aí agora esse tempo da incerteza, da insegurança política, um momento tenso, difícil. E a palavra de Deus nos chama a renovar a nossa esperança em Cristo, revigorar o nosso ser, termos um impulso cada dia mais firme na presença da direção de Jesus. E é interessante relembrarmos a nossa proposta de estudos, de ensinos, no mês de agosto, de que nós precisamos ter mais alegria em Deus, mais convicção na vida eterna, mais certeza daquilo que nós estamos fazendo para Deus e por Ele, e as coisas às quais nós estamos enfrentando. Nós estudamos bastante isso, buscando renovar essa esperança, fortalecer as nossas ideias em Jesus, para vencermos o desânimo, a descrença, às vezes esse sentimento realmente de incredulidade, de dúvidas. E eu tenho orado e tenho me preocupado com o distanciamento, a ausência de muitos. Será que é esse, de fato, desânimo que está abastecendo o seu coração, a sua casa, os seus sentimentos particulares? Eu tenho visto isso, tenho sentido talvez um certo desânimo. O crente não apenas está bem seguro pela fé de que outra vida feliz depois desta virá. O cristão verdadeiro tem que ter essa certeza e essa alegria. Ele tem também a boa esperança pela graça do céu como habitação, um lugar de repouso, de esconderijo, de alento dessas aflições terrenas. Isso deve ser energizante para nós. Isso deve ser um plus, um desejo, uma vontade de enfrentar as crises e manter a esperança. Diz a Bíblia que na casa de nosso Pai, cujo arquiteto e construtor é Ele mesmo, há muitas moradas, há muitos lugares preparados por Jesus. A Bíblia nos lembra disso. A felicidade do nosso estado futuro é que o Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para você e para mim. Essa deve ser a nossa felicidade. Habitação eterna. Não como tabernáculos terrestres, como Paulo diz aqui no texto. As pobres cabanas, os casebres de barro, em que agora nossas almas habitam. Essas que apodrecem, se deterioram e cujos alicerces estão no pó. Essa é a realidade, para a gente pensar sobre a nossa habitação, a nossa estrutura, os nossos tabernáculos. São frágeis demais. E é por isso, irmãos, que de fato nós nos desanimamos em determinados momentos, nós às vezes recuamos. Às vezes nós nos sentimos até muito inferiores diante daquilo que Deus é. Nós perdemos até a intimidade e a alegria em saber que Deus é tão santo e tão bom, como nós cantamos aqui, e nós nos distanciamos um pouco. Porque nós conseguimos fazer uma análise dos nossos tabernáculos. O corpo de carne é uma carga pesada demais em alguns momentos. Dói. As fragilidades físicas já são suficientes, às vezes, para nos levar à lona. E como crentes, nós gememos
carregando esse corpo. Corpo esse de pecado. Corpo esse que nos decepciona. Muitas decepções nós sofremos nessa caminhada com esse corpo, com esse tabernáculo. Mas diz a Bíblia que a morte nos despirá deste corpo. Nos revestirá de um novo, de vida, sem essas fragilidades, sem essas carências e dependências, às vezes não alcançadas, aqui nesses tabernáculos. A morte acabará com todos os nossos problemas terrenos. Aí eu queria fazer uma pergunta agora, quem quer morrer aí? Aí Eleusa riu, então está satisfeito, né? Irmãos, a palavra de Deus nos mostrando, nos estimulando, Paulo falando aqui sobre essa ausência da glorificação do nosso corpo. O que nós passamos. As graças e as consolações presentes do Espírito são primícias da graça e do consolo eterno. Aquilo que nós estamos falando aqui, que você desfruta do reino, do ambiente, reino de Deus, o deleite de estar dentro dele, inserido, não próximo, dentro, desfrutando da justiça, da paz e da alegria no poder do Espírito Santo. Porque você tem um alvo. A fé é para este mundo, e a vista é para o outro mundo. A contemplação é para a eternidade, mas a fé tem que ser despertada, gerada. Nós vamos trabalhar isso, desenvolver isso para a gente enfrentar os desânimos. E a nossa preocupação maior, de fato, é em realmente manter e andar nessa fé dentro desse tabernáculo. E isso vai nos mostrar claramente a felicidade que as almas de todos os cristãos, elas desfrutarão da presença de Deus quando desintegrarem, se ausentarem desse corpo. E onde Jesus dá ao conhecer a sua gloriosa presença. O deleite da presença com Jesus. E aqui o apóstolo Paulo anima a si mesmo e os demais a cumprir o seu dever. Ele fala dessa esperança bem fundamentada do céu. Mas que isso não vai alimentar de forma nenhuma a preguiça. E nem a confiança que você vai desfrutar disso com Jesus. Então, queridos, sabendo que quão terrível é a vingança que o Senhor executará nos praticantes da iniquidade, como está aí no nosso verso de número 10. O apóstolo e seus irmãos usam todo argumento e persuasão para levar os homens a crerem no Senhor Jesus e para agirem como seus discípulos. Seu zelo e diligência aqui eram para a glória de Deus e para o bem da igreja. As orientações de Paulo é para que a igreja conhecesse de fato e muito bem esse tabernáculo, essa estrutura, esse desencanto das coisas terrenas e começasse a olhar além. E esse amor de Cristo, queridos, por nós, diz Paulo aqui, terá um efeito similar em nós se formos devidamente considerados
E se formos retamente julgados por esse Deus que está aí no verso número 10. E diz aqui o texto que todos estavam perdidos, excluídos, mortos e destruídos, escravos do pecado, sem poder para libertar-se. O nosso estado. E diz a Bíblia, diz Paulo nesse texto, que eles continuariam miseráveis para sempre, se Cristo não tivesse morrido. E esse é o nosso sentido de estar aqui, renovando a esperança. Entendendo o que somos, o que estamos vivendo, o que estamos experimentando, nesse mundo tão cheio de tensões, de desencantos. Eu até gosto dessa palavra, desencanto. Porque, de fato, parece que nós, como cristãos mesmo, pessoas sociáveis aí, nós estamos perdendo o encanto com as coisas. A credibilidade, a confiança um no outro. Você não olha mais com o mesmo olhar. Você não vê mais o mesmo abraço, com pelo menos o mesmo sentimento. Por quê? Por causa dessa estrutura, esse tabernáculo, essa coisa que tem que ser destruída e tem que ser renovada. E é isso que Paulo está orientando aqui. Nós não devemos fazer de nós mesmos a finalidade da nossa vida e ações, mas Cristo tem que ser a nossa vida. Não dá para não lembrarmos que a nossa esperança não deve ser limitada às coisas dessa terra. Porque diz Paulo em 1 Coríntios que se nós nos dedicarmos a essa vida apenas a nós mesmos, a essa terra, diz Paulo que nós somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. E é por isso, irmãos, que como cristãos nós somos chamados a renovar a nossa esperança, a fortalecer os nossos vínculos com Jesus. Porque essa vida não dá. Ela é desencantadora demais. As decepções são traiçoeiras e se aproximam com a violência, uma rapidez muito grande perto de nós. Se você olhar para os cenários da sua vida, dos seus relacionamentos, sejam eles quais forem, talvez você vai fazer uma lista de muitas decepções. Talvez você vai chegar à conclusão que tem traições. A vida do cristão deve ser dedicada a Cristo. Quantos mostram aí a nulidade da fé e do amor que professam vivendo para si mesmo e para o mundo, queridos? E é por isso que eu te chamo a renovar a esperança. Olhando para esse texto onde Paulo fala desse tabernáculo que não tem sustento. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para o nosso ensino nesta noite, renovando a nossa esperança, é focado na vida eterna. Os versos 1 ao 4. Paulo quer ensinar isso. Paulo está dizendo aqui, sabemos que se na nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, eterna, nos céus. Aonde deve estar o nosso olhar? Segundo Colossenses capítulo 3, se vós que fores ressuscitados em Cristo, vive nele, olhai para as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, esperai a manifestação que é Jesus, que vem do alto. A casa terrestre aqui, Paulo, chamando de tabernáculo muito vulnerável e transitório. Irmãos, quão miseráveis somos quando nós depositamos a confiança em nós mesmos. De fato, nós temos talentos, dons, estruturas, estudamos, alcançamos diplomas importantes. Irmãos, mas como miseráveis somos se não focarmos a nossa vida lá em cima, como cristãos.
E de fato eu quero incentivar você a ser um excelente profissional. A usar os seus dons com muito critério, com critérios bem definidos. Para você ser uma pessoa honrada, de caráter, ética, profissional. Mas não coloque os seus anseios nisso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui antes da escola dominical, quando eu cheguei. Atravessando a rua, eu parei para conversar, dar um bom dia, convidar para a escola e dar uma palavra. Uma pessoa já mais idosa. Vocês estão entendendo? A dificuldade que nós temos de andar nessa terra, buscando as alternativas nos hospitais. A luta que nós temos para enfrentar o caos, a doença. Tem sentido você enfrentar tudo isso, mas confiado que tem renovação. Esse tabernáculo será destruído e você terá um novo, eterno, glorificado na presença de Jesus. Por isso a primeira coisa que nós precisamos fazer para renovar a nossa esperança é focar lá em cima. Porque aí, queridos, eu tenho certeza que tanto eu quanto você, nós enfrentamos esses desencantos com mais tranquilidade. As doenças, né, que vêm e assolam, são terríveis, cansam. A Dona Josefa está lá concordando comigo. Dona Vera, não tem nada mais que cansa do que isso, né? Doença, cansaço, mau humor. E Paulo está mostrando para nós que isso tudo se destruirá. Mas porque Cristo vai nos renovar. E aí, queridos, que nós vamos. E esse verbo aqui, sabe, desfizer, cataluo, significa derrubar, demolir, literalmente. Lembra que Jesus, ele vai usar essa figura aqui de linguagem com seus discípulos, dizendo, olha, esse tabernáculo que vocês construíram, lindo, maravilhoso, esse templo de Salomão que vocês construíram, ele vai ser derrubado e em 3 dias eu vou ser um outro templo para vocês. Esse tabernáculo novo, santo. Aí vem essa promessa linda de Jesus, que vai encontrar você nas nuvens, glorificar o seu corpo e levá-lo com Ele eternamente. Por isso, queridos, não dá para renovar a nossa esperança sem olhar para cima. Eu estou falando isso para nós, queridos, porque nós estamos vivendo esse desencanto aí da economia, da política, da selvageria das ruas. Dessas tensões das redes, que eu parei até de usar, eu queria até bloquear, porque eu não dei conta, Lucas. Depois você me ajuda, tá? Bloquear meu Facebook, essas coisas. Porque, irmãos, eu não quero alimentar a minha esperança num novo eleito. Claro que nós dependemos, nós precisamos, né? Eu não quero depositar a minha esperança nessa estrutura, eu quero depositar a minha esperança no céu, não sei. Eu olho assim, Dona Vera, Chicão ali, ó, Dona Zé, nós estamos mais para lá do que para cá. O Nilton virou a cara, você também está nessa, filho. Amém, glória a Deus, é isso aí. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Irmãos, e essa decomposição, vejam bem aqui que Paulo está dizendo, essa decomposição do corpo assinala aqui a sua saída da terra para um estado muitíssimo mais glorioso lá em cima. Isso dá sentido para renovarmos a nossa esperança. E diz Paulo que será um dia prazeroso, quando nós nos desfizermos desse corpo humano. Chegar o dia em que se dissolve e entramos na verdadeira morada da nossa alma. Veja esses primeiros versos, Paulo dizendo aí desse tabernáculo que não dá sustento. E renovar nossa alegria olhando para cima, focado no céu. Olhe para as coisas do alto, onde Cristo vive.
Buscar as coisas lá do alto, onde te traz sustento e fortaleza. E esperar é Cristo que vem lá do alto, manifestando em glória. Eu fico entusiasmado quando eu lembro de algumas pessoas, colegas, irmãos queridos, pastores, colegas que estão nesse gozo eterno com Jesus. Cristãos autênticos, fiéis, que lutaram, serviram a Deus com entusiasmo, com vibração, para poder ter esse momento de prazer na presença de Jesus. Então isso me estimula. Isso me faz enfrentar melhor os meus problemas aqui na terra. Renove sua esperança olhando para cima. A segunda proposta, queridos. Cientes do selo e do poder do Espírito Santo. Aqui Paulo está dizendo que agora nós temos uma garantia. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos no penhor do Espírito, verso 5. O nosso corpo agora é um corpo abastecido. A nossa garantia é o penhor do Espírito, selado, cravado na eternidade. Esse tabernáculo tem habitação espiritual. Alguns dos filósofos gregos, eles tinham vergonha do seu corpo, e alguns deles disseram o seguinte, eu quero citar 3 para vocês rapidamente. Plotino, um deles, dizia que estava envergonhado de ter um corpo, porque ele enxergava a santidade de Deus. Epicleto dizia de si mesmo, é uma pobre alma que deve carregar um cadáver. Ou seja, tratando o seu corpo como um cadáver. Mas Sêneca diz mais sobre o seu corpo. Escreveu assim, sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, que há de ser um escravo de meu corpo, ao que considero nada mais que como uma cadeia imposta à minha liberdade. Então detestável habitação vive a minha alma. Vejam bem, queridos, quando você percebe isso, você vai ver que você está com a habitação do Espírito Santo num corpo que é frágil. Mas diz a Bíblia aí no verso de número 5 que Deus nos outorgou para isso. Deus nos chama, Deus nos batiza, Deus nos enche com o Espírito Santo e sela, outorga, é o penhor. É o nosso credor, é o crédito que nós temos para entrar no céu. O credor que tem uma coisa empenhada como garantia, é o direito real de garantia que você tem. Irmãos, pensem que para os que não têm essa intimidade com Jesus, ao receberem qualquer benefício material, dizem talvez em alto e bom som, eu consegui, eu fiz, eu inventei, eu lutei. Porque não conhecem a soberania divina que gera toda a força do eu quero, eu consigo. Essas são as palavras daqueles que não têm essa intimidade, esse conhecimento de Jesus Cristo, que depositam em si mesmo as suas vantagens. Mas a Bíblia diz para nós aqui, Paulo dizendo aos Coríntios, que o próprio Deus quem nos preparou, nos outorgou, habitou o seu Espírito em nós e selou e garantiu, nos deu crédito para chegar até Ele. Irmãos, isso nos renova. Isso nos habilita, nos credencia a andar de cabeça erguida, a crer que o Todo-Poderoso, Deus da eternidade, Criador dos céus e da terra, está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa libertação, Ele é o nosso credor. E aí nós vamos em frente.
Você olha para a natureza e vê a revelação de Deus. O sol que chega toda manhã, nós falamos hoje de manhã, né? Quando você acorda e vê o clarão da janela. E é esse Deus que Paulo está dizendo aqui que nos outorgou, que nos preparou para isso. Tudo, querido, que Deus faz da sua revelação, nos mostrando no espaço, no tempo, nas circunstâncias e na sua palavra, tudo isso em favor de nós. Para que nós pudéssemos entender e reconhecer esse penhor, esse crédito que nós temos, que nós recebemos. E a Escritura afirma que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós e também o seu penhor. Veja o texto de Efésios, capítulo 1. Esse texto bonito que a gente lê num fôlego, né? Igual o cavalo desenfreado. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus colocou em nós a sua marca, quando o Espírito Santo passou a habitar em nós. E aí nós vamos. E por isso nós precisamos renovar isso. Renovar essa esperança da eternidade do céu. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus passou a fazer morada em nós pelo seu Santo Espírito. Também é muito criterioso isso. Isso Ele faz com garantia do cumprimento da sua eterna promessa de redenção efetuada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pense nisso. Você vai porque o próprio Deus te preparou. Fez o Espírito Santo habitar no seu coração e te deu o penhor, o crédito para você chegar lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1. Portanto, queridos, o primeiro ponto é renove a sua esperança focada na eternidade. O segundo, entenda que o Espírito Santo te deu crédito. Terceiro, nós vamos aprender aqui a partir do verso 6 ao 9, perseverando com esforço. Paulo vai dizer agora que temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Esforço, uma arena, um ringue, um campo de batalha. Talvez uma retórica muito bonita, mas não tão simples para nós entendermos isso, renovando a nossa esperança. Tem que ter disciplina. Tem que ter esforço, tem que ter, diz a palavra através de Paulo, que tem que ter bom ânimo. Irmão, sabe por quê que Paulo segue nessa lógica, mostrando para nós que o foco é a eternidade, o selo é garantido, o Espírito Santo já está em nós, agora, disciplina. Eu não posso desperdiçar a minha inteligência, o meu dom, a minha habilidade, a minha responsabilidade dentro do reino de Deus. Eu não posso. E olha, eu vou dizer para vocês que as disciplinas espirituais é um termo muito relevante na nossa vida. Muito importante. E principalmente nesses dias, que há um relaxo, há um desejo do descanso do corpo, e a preocupação da fadiga da alma não passa. Dá uma olhada para o seu banco aí. Lembra de quem você gostaria que estivesse aqui? Na escola dominical nós falamos de manhã. Quantos estão faltando?
Irmãos, isso é disciplina. Eu não faço leitura, não sou vidente, não sou adivinho para poder saber o que é que você estaria fazendo na sua casa, no seu dia a dia, na sua agenda particular e não está adorando. Mas certamente você não está tendo uma boa disciplina com a sua vida cristã para você ter alegria da habitação do Espírito e crer nessa renovação espiritual e o céu. Eu gostei muito e aplaudo, viu, o presbítero Nilton, família, que decidiram fechar a loja para adorar. Disciplina. Disciplina. Chicken Filé, a lanchonete mais famosa dos Estados Unidos, é um exemplo para o evangelho nos Estados Unidos nos anos 90. Uma rede muito grande. Filé de frango, muito famosa. Os seus gestores, os seus sócios, resolveram dedicar 1 ou 2% da sua receita líquida para abastecer, ajudar, apoiar trabalho de recuperação de homossexuais, de viciados. Foram extremamente criticados porque, segundo esse grupo de ativistas, isso não é doença, isso não precisa de recuperação, isso é uma liberdade de consciência, é uma prática que cada um pode ter. E eles boicotaram e convocaram a todos os ativistas a boicotar aquela lanchonete. E aqueles gestores, os sócios resolveram manter a fidelidade, nós vamos manter o projeto, nós vamos doar 2% da nossa receita líquida para apoio dos trabalhos de recuperação de homossexuais. Irmãos, a igreja foi chamada a orar por aquela empresa e sustentar aquela empresa, e convocaram todos os evangélicos do país, daquela região, para frequentar as lanchonetes e ajudá-los a manter a estrutura e o apoio do projeto de recuperação dos homossexuais. E todos os evangélicos abraçaram as causas. E aquela rede de lanchonetes americana, eles não só apoiavam, como eles botavam nas suas portas de todas as suas lojas, dizendo: hoje, nos domingos, hoje nós estamos adorando. Todos os seus funcionários tinham o privilégio de ir para as igrejas adorar o nome de Jesus. Isso é disciplina. A nossa terceira lição do nosso escola dominical vai ser sobre o cristão e a igreja. Disciplina. Nós estamos vivendo um tempo, e eu preciso ser honesto com vocês em dizer que nós não estamos conseguindo nem visitar mais os irmãos. Me desce como é que está a nossa agenda de visita aí. Nem o pastor não está podendo ir mais visitar os irmãos, tem que esperar a hora certa, uma agenda especial, um momento, arrumar a casa, arrumar a bagunça, arrumar os pecados. Disciplina. E é por isso que Paulo conclama a igreja que agora vocês têm que entender isso, que o foco é no céu, não é nessa briga, nas divergências partidárias de vocês, não é em quem vocês vão seguir. Sigam a Cristo, olhem para o céu, o Cristo habita em vocês, o Espírito Santo, o penhor está garantido. Agora vocês mantenham o senso da devocional, zelem pela sua casa, zelem pelos exercícios culticos. E aí, queridos, não tem muito mais a fazer, o resto certamente virá automático, quando você se dedicar à leitura da palavra de Deus e à sua vida de oração. Porque aí você vai ter entusiasmo para participar, para mandar uma mensagem, para estar na casa do irmão, para compartilhar com ele a fé, a alegria de céu. E é isso que Paulo está falando, tenha bom ânimo. Esforça-te, e esse esforço é isso, é disciplina, é você ter vida com Deus.
Ai, querido, nós podemos tratar seguramente do desfrute da graça da salvação dentro das nossas disciplinas espirituais. Dedique-se a Deus. Os dias são maus. A terra geme por coisas melhores e dias melhores. Renove a sua esperança, perseverando, tendo disciplina. Finalmente, aí o texto vai fechar para nós dizendo no verso de número 10, querido, que nós temos que ter certeza da nossa aprovação. Porque diz a Bíblia que todos comparecerão ao tribunal de Deus. Diz a Bíblia que ninguém está isento dessa reunião com Deus. E sabe o que Paulo nos orienta aqui? E o que nós entendemos nessa reunião? É que Cristo, Deus vai nos julgar segundo aquilo que o nosso corpo, o tabernáculo aqui, representou. E olha, talvez você possa ter surpresa. Deus vai levar cada um para o seu tribunal. E nesse tribunal, muitos podem ter problemas. Nesse tribunal, muitos podem passar dificuldades e vergonhas. Nesse tribunal, certamente, muitos receberão coisas ruins. Diz Paulo que Deus vai te levar para te dar o que você mereceu, segundo as suas obras. E aí, queridos, são todos judeus, gentios, velhos, jovens, escravos, livres, rico, pobre, toda classe, idade, nação, ninguém escapará do tribunal de Deus. E eu preciso dizer isso para nós. Porque isso renova a nossa esperança. Isso nos dá mais interesse por aquilo que Deus pode nos dar, como galardão, como privilégio. Tem uma irmã nossa no presbitério, ela é líder de SAF aí, não vou citar o nome, a Eleusa deve saber. Ela diz que pelo que ela faz aqui na terra, ela é fervorosa, espiritual, trabalha muito. E ela diz que pelo que ela faz, Deus ainda tem para ela uma taperinha lá, uma cabana, lá num canto, talvez naquele bairro mais periférico do céu. Ela brinca com isso. Porque ela tem consciência, queridos, do que ela é e do que Deus é. E ela sabe daquilo que ela tem feito. É claro que ela brinca com isso. Mas veja bem que isso é muito sério. E aí Paulo vai dizer aqui, nesse verso de número 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todas as coisas, ações apropriadas e devidas desta vida. Que trabalhos nós realizamos para Deus? Primeiro, o que nós fomos para Deus. Essas são as primeiras avaliações, certamente, que Jesus fará. Irmãos, eu quero estimular vocês a renovar a esperança. A fé cristã sempre nos desafiou, nos desafiará a vivermos diante das dificuldades, das lutas, dos desencantos. Nós nunca fomos isentos de sofrimentos, nunca fomos uma apólice de seguro, uma parede blindada de vidro. O que Deus nos garante aqui é o selo, a promessa dele de nos preparar pelo poder do Espírito Santo para enfrentarmos esses encalços.
essas barreiras, com ânimo, disciplina espiritual, vida devocional séria, atitudes coerentes dentro do reino de Deus. E aí eu tenho certeza, queridos, que eu e você, nós teremos confiança que nesse tribunal nós vamos sair bem. Nós vamos sair alegres. Renove a sua esperança. Evangelize. Use aquilo que você já aprendeu. Use aquilo que você tem no seu coração. Use material. Converse com pessoas que estão aí vivendo esses desencantos, sem Jesus, sem o Espírito. Diz a Bíblia que só virão a crer se ouvirem o Evangelho, se nós pregarmos o Evangelho. E quem vai pregar o Evangelho é nós, é a igreja de Jesus. Não é o ímpio. E pode ser que tem gente muito próxima de você, dos seus relacionamentos, da sua família, que precisa de ser discipulada. Use o material. É o investimento que o conselho faz, para que nós tenhamos mais pessoas encontradas para serem batizadas pelo Espírito Santo. Renove a sua esperança. Vamos orar, fique de pé. Marcos, vamos cantar a terceira música, penúltima. Jack, equipe. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Nós clamamos a Ti por renovação, por força, por poder, por alegria nova. Ô Senhor, mexa com o nosso coração para olharmos para Ti. Dependemos de Ti. Encha-nos com Teu Espírito para ânimo, para esforço, disciplina, convicção desse encontro glorioso com Jesus e aprovação. Pai, abençoa o nosso coração. Abençoa a Tua igreja. Fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um canto que é a bênção.